vai ter a próxima apresentação aqui, o Marcelo Jeder, que vai falar sobre como gerenciar uma nuvem pública ou privada com o OpenStack. Marcelo, por favor. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o OpenStack e como a gente pode utilizar ele para gerenciar um ambiente de nuvem. O meu contato com o OpenStack começou com um trabalho acadêmico, e a partir daí eu acabei me envolvendo mais com o projeto. Então, a ideia é passar um pouco da minha experiência sobre o OpenStack e como é que a gente pode utilizar ele. Então, a pequena agenda, tá? A gente vai fazer um pouquinho da contextualização do tema, tá? Falar um pouquinho de soluções de AS, infraestrutura as a service, falar um pouquinho sobre a Amazon, o produto referência da Amazon, um breve histórico do OpenStack, como ele surgiu, quais os principais componentes do OpenStack e por fim, algumas dúvidas. Bom, eu já tive uma pouca introdução antes do apresentador anterior do OpenStack, então vou tentar não ser repetitivo e continuar a partir da linha dele, mas se a gente for olhar a linha do tempo da computação, a gente começa falando lá em 1960, quando tinha um cientista americano, John McCarthy, que falava que a computação deveria ser entregue como uma utilidade pública, assim como a eletricidade, né, que a gente tem aqui em Itaipu. E pagar apenas por aquilo que tu utilizar. Né? Você vai pagar por aquilo que realmente utilizar e não pagar sobre o serviço que está ocioso. Então, a partir dali, em 1970, a gente teve os mainframes, computadores pessoais, em 1980, cliente-servidor, em 1990. Nos anos 2000, a gente começou a entrar na hospedagem de serviços, hospedagem de e-mails, até chegar em 2010 com soluções na nuvem de fato. Né? E depois, né, como é que vai ficar a partir de agora? Né? O que a gente vai utilizar, então, para gerenciar tudo isso? Né? Aí eu trago um problema aqui, que precisamos de demanda instantânea em ambientes heterogêneos. Né? A gente precisa crescer rapidamente, a gente não tem tempo para esperar que uma infraestrutura fique pronta. Temos diferentes soluções de virtualização, armazenamento e infraestrutura de rede. Né? Como integrar tudo isso, diferentes players, diferentes cenários, como é que a gente consegue gerenciar tudo isso no ambiente centralizado, que a gente consiga ter uma console única e ver tudo isso funcionando. E como gerenciar o ciclo de vida dessas instâncias em um ambiente tão complexo? Né? A gente precisa de uma solução para isso. E aí entra o OpenStack, tá? Que a proposta dele é tentar ajudar a resolver isso. A gente eu cito bastante a Amazon, tá? Em função da Amazon ser pioneira no assunto de nuvem. Tá? A partir da Amazon, outras soluções surgiram, tá? O próprio OpenStack, Eucalyptus, OpenNebula e CloudStack. O OpenNebula e CloudStack são duas soluções, e o próprio Eucalyptus são três soluções que surgiram com a proposta, então, de gerenciar esse ambiente, né, na nuvem, só que algumas delas tinham muitos problemas estava associado diretamente ao vendedor, a um fabricante, estava associado diretamente a alguma solução específica, então havia uma necessidade de uma solução talvez mais neutra, no sentido de se integrar com N soluções. Tá? Aqui eu trago uma imagem do Google Trends, onde ele mostra um pouquinho da evolução de todas essas plataformas em relação à pesquisa, tá, no próprio Trends. A gente consegue ver que desde o início a Amazon, né, lá em 2005, ela tem um crescimento bem maior do que os outros. Tá? Se falava muito em Amazon, até porque o próprio OpenStack nem existia. Tá? A partir de 2010, tá, quando o OpenStack começa a surgir e o próprio CloudStack, que é uma solução da Citrix, eles começam a ter um
uma curva, né, de crescimento, e a partir disso, então, a gente consegue ver que em 2013, 2012, o OpenStack tem uma curva bem alta de crescimento em relação ao interesse, né, por pesquisas no Google. Aqui tem uma pequena queda, tá, mas essa queda aqui se refere ao mês de maio, que ainda não finalizou. Eu trago uma outra imagem aqui, tá, que é em relação ao número de participantes em todas essas soluções. Ela se assemelha um pouco à imagem anterior, onde a partir de 2010, a partir de 2011, a gente já tem um crescimento bem maior do OpenStack em relação às outras soluções. Tá? A gente diria que o concorrente, né, a solução mais próxima do OpenStack é o CloudStack da Citrix, tá? Mas como ela também está amarrada a Citrix, algumas pessoas, alguns participantes acham que ela pode ter problemas futuros em relação a estar associada a esse único vendor. Então, o OpenStack tem, por N razões, né, esse crescimento bem maior que as outras soluções. Como eu falei antes, a Amazon ela é um padrão de indústria atual, né? Foi ela que começou a oferecer serviços nas nuvens. A Amazon começou, na verdade, criando uma infraestrutura para ela, onde ela tinha necessidade de vender serviços online, né? Só que ela não tinha uma infraestrutura adequada para isso. Então, ela desenvolveu uma solução com que ela pudesse entregar esse conteúdo e criou a Amazon AWS para entregar esses serviços. Ela teve sucesso nesse ambiente e acabou lançando isso para o mercado, né, oferecendo esse serviço, então, para clientes externos. Então, 3 principais soluções da Amazon que a gente pode fazer referência é o Amazon EC2, Elastic Compute Cloud, onde ele vai estar entregando solução de computação na nuvem. A gente tem o Amazon WebS, o Elastic Block Store, onde eu vou estar utilizando serviço de armazenamento de bloco na nuvem. E eu tenho o Amazon S3, é o Simple Storage Service, onde eu vou ter o armazenamento de objetos na nuvem, né, aqui no volume. Então, esses são os 3 principais serviços que a Amazon oferece e que eles são referências para outras soluções que estão buscando entregar o mesmo tipo de produto. Então, como é que surgiu o OpenStack? Tá? Essa tela até já foi apresentada antes, mas eu vou tentar detalhar um pouquinho ela. O OpenStack, então, veio com a ideia de uma criação de nuvem pública e privada, onde a gente vai ter a entrega de vários serviços, tá? Sejam serviços de computação, serviços de networking ou serviços de armazenamento. Recentemente, o OpenStack se tornou uma fundação, tá? Onde ele tem um membro do comitê que ele pode gerenciar, tá, todas as decisões do projeto. Atualmente, ele tem mais de 9 mil membros, 850 organizações, mais de 87 países. E um fato interessante é que o desenvolvimento... O fato interessante é que o desenvolvimento dele começou em 2010, um software, uma solução muito recente, né, mas ela tem um desenvolvimento muito rápido e um número de participantes muito grande também pelo tempo de vida do projeto. Inicialmente, ele foi idealizado pela NASA, tá, e pela Hackspace. A NASA tinha uma solução de entrega de computação na nuvem, enquanto a Hackspace tinha uma solução de armazenamento de objetos na nuvem. Tá? A Hackspace, daria para se dizer que ela é um dos maiores players de computação na nuvem no mundo. Tá? A corrida dela é atrás da Amazon, e ela precisava, então, buscar alguma solução que pudesse atender ela, assim como a Amazon atendia seus clientes. E a NASA também gostaria de ter uma solução de armazenamento de objetos que a Hackspace tinha. Então, elas decidiram se juntar, tá, para criar o OpenStack. Esse projeto, então, começou a ser desenvolvido. Tá? Recentemente, a NASA acabou saindo do projeto OpenStack por razões particulares. Tá? Ela continua utilizando o projeto, mas não participa do seu desenvolvimento. A release atual do OpenStack é a Grizzly. Tá? Foi a release lançada agora em abril. E todo o projeto do OpenStack é desenvolvido em Python. Tá? O site dele é openstack.org e lá vocês podem conferir todo o projeto. Então, como eu disse, ele tem apoio de grandes organizações fortes, conhecidas mundialmente.
Aqui as principais delas são os players com maior patrocínio, a HAT, a Canonical, a HP, a IBM, o Nebula, a Hackspace, a Red Hat e a SUSE, tá? São os principais patrocinadores do projeto, tá? Que se envolvem diretamente com o desenvolvimento e o futuro do projeto. Aqui outros players, tá? que também fazem a utilização. Eu não coloquei todos aqui, porque claro que não caberia em todos os slides, tá? Mas eu citei alguns dos principais players que de alguma forma participam utilizando ou desenvolvendo o projeto OpenStack. Como eu disse antes, ele foi lançado em 2010 através da release chamada Austin. Tá? Através disso, novas releases foram lançadas. Inicialmente, ele teve vários lançamentos, né, que foi o Bexar e o Cactus, ainda em 2011. E depois disso, ele foi criado outras releases que são, digamos, utilizáveis em ambientes de produção. Tá? A partir da versão Diablo, né, o OpenStack ficou mais estável, ficou mais completo, já pode ser utilizado. A release que a gente tem, então, atualmente é a Grizzly, e a próxima release que vai ser lançada agora em outubro vai ser a Havana. Tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que vai mudar na Havana. Eu trouxe aqui uma telinha que mostra um pouco da participação mundial de participantes do OpenStack. É um projeto muito forte na América do Norte, muito forte na Europa e muito forte na Ásia. Tá? Então, tem um desenvolvimento muito forte nesses três locais, né, nessas três regiões. E na América do Sul, no Brasil principalmente, tem uma participação ainda que muito fraca. Né? A gente está ainda com poucos participantes do projeto. E aqui eu trago agora uma tela que também foi apresentada na apresentação anterior, que fala um pouquinho sobre qual é a proposta então, do OpenStack. Vou adiantar um slide aqui que diz o seguinte: o OpenStack ele não é um novo hypervisor. Né? O pessoal confunde muito o que é o projeto OpenStack. Na verdade, o projeto OpenStack ele é uma suíte de várias ferramentas, tá? Para entregar diferentes soluções e conseguir gerenciar na nuvem tudo isso no mesmo local. Tá? Mas ele não é um novo hypervisor, a função dele não é virtualizar, não é criar uma nova metodologia de entrega de rede. A ideia dele é fazer, então, o gerenciamento do ambiente computacional, onde eu vou ter virtualização, onde eu tenho compute ali, que não estou enxergando aqui, que está meio fraco, o network e o storage. Tá? Esses são os três principais pilares, tá, que o OpenStack se baseia, e a partir disso, então, ele vai conseguir entregar esse ambiente heterogêneo para os clientes finais aqui em cima. Tá? Eu vou entrar agora um pouquinho mais a fundo no projeto e vou tentar detalhar um pouquinho melhor isso. Então, na parte de gerenciamento de hypervisors, tá, o OpenStack ele pode se integrar com diferentes tipos. Tá? O Zen, ou o XCP, que é a versão open source do Zen Server, o KVM, o QEMU, o LXC, o ESX da VMware, o Hyper-V, ou o ambiente bare metal, tá? Ou, em último caso, ali, o PowerVM. Essas são as soluções que o OpenStack está integrando, tá? E está buscando sempre essa gerência nesses ambientes aí. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz, essa matriz aqui está publicada no site do OpenStack, onde quem for utilizar consegue visualizar o ambiente ideal que vai querer utilizar. Então, na verdade, ele não precisa escolher, né, uma solução única. Você pode utilizar mais de uma solução, mas aqui tem, então, todas as features que cada solução suportaria. Em termos de evolução, o KVM é a solução que mais tem suporte, tá, para o OpenStack. Ele está mais homologado, então ele teria um ambiente melhor utilizando o KVM. Tá? Não que as outras soluções não sejam utilizáveis, mas ele está um passo à frente das demais. Então, como eu disse antes, o OpenStack não é uma única solução, ele tem um conjunto de soluções, tá, para entregar serviço na nuvem. E entre eles a gente tem, então, o OpenStack Compute, tá, que a ideia dele
é entregar o gerenciamento de instâncias virtuais. Tá? O OpenStack Compute é o cara que vai lá e vai iniciar, startar uma nova instância em qualquer ambiente de hypervisor. Depois a gente tem o Object Storage, que o codename é Swift. Tá? O Swift, a ideia dele, então, é entregar armazenamento de objetos na nuvem. Tá? Diferentemente, assim como o S3 da Amazon, tu consegue armazenar esses objetos, o OpenStack, o Object Storage, tu consegue armazenar simplesmente objetos e não volumes, não file system, né? Mas sim conseguir buscar esses objetos através de requisições HTTP, tá? No caso, utilizando o REST. O OpenStack Image Service, a ideia dele, então, é fazer o gerenciamento de imagens de sistemas operacionais, sejam snapshots, sejam ISOs, todas as imagens prontas que podem ser provisionadas para o ambiente virtual utilizando o OpenStack Image Service. O OpenStack Identity, tá, que o codename dele é Keystone, é uma solução então, que vai fazer todo o gerenciamento de autorização e autenticação entre todos os componentes do OpenStack. O Horizon, que é o dashboard do OpenStack, é onde a gente vai ter uma visão centralizada de todo o ambiente que vai estar rodando. O OpenStack Network, que já foi falado um pouco antes do Quantum, tá? Ele foi lançado na release Folsom, e a ideia dele é fazer todo o gerenciamento, integração com diferentes tipos de solução de networking. Tá? Então foi criado um módulo especificamente para o Quantum. Inicialmente o Quantum não existia, ele era chamado Nova Network, tá? Mas devido a essa necessidade de ter um melhor gerenciamento da rede, tá? Foi criado um projeto específico para isso, e é a partir dele que empresas de network, como apresentado anteriormente, teve interesse então de participar do próprio projeto no OpenStack. Se todo mundo está entrando nesse projeto, se o OpenStack realmente está forte o suficiente, não tem por que as empresas não participarem, não deixarem os produtos delas com interoperabilidade para o OpenStack. E por último, tá, o OpenStack Block Storage, onde o codename dele é o Cinder, tá, que a função dele então é o gerenciamento para armazenamento de blocos. Tá? Aqui sim é o armazenamento de file system. Tá? Quero criar um sistema de arquivos, vou utilizar então o projeto Cinder. Máquinas virtuais, a nova tenants, né, como o OpenStack chama. O Nova Scheduler, ele tem alguns algoritmos de análise para saber, por exemplo, se o Nova Compute, onde vai estar diretamente instalado com o hypervisor, se ele tem capacidade de atender aquela instância. Né? Então, ele tem alguns algoritmos de escalonamento, onde a gente pode definir qual é que vai ser o peso de cada servidor e qual é que vão ser, então, as tomadas de decisões para saber aonde instanciar aquela máquina. Eu posso especificar uma região, posso dar peso para uma região, ou para servidores para instanciar essa máquina. Tem o Swift, tá? Onde é um projeto que a gente vai entregar, então, como eu falei antes, objetos, vou armazenar objetos. O Nova Volume, que também trocou o nome, trocou agora para um projeto Cinder. E eu tenho o Glance, onde eu vou estar fazendo, então, um registro de imagens prontas de diferentes ambientes. Não sei se dá para enxergar bem aí, tá? Mas essa é a arquitetura lógica de todo o OpenStack. Acho que não dá para enxergar muito bem, né? Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes aqui, mas eu só queria que vocês entendessem o método, né, o fluxo de execução de uma nova instância, desde de um usuário, né, de um player que precisa de uma máquina virtual nova. Tá? Ele vai iniciar aqui uma solicitação através do Horizon, onde aqui no Horizon eu vou ter então uma interface web, um dashboard, para instanciar uma nova VM. Ele vai pedir autorização para o Keystone, tá? Para o projeto Keystone, mais abaixo aqui, né? Solicitando para ver se ele pode instanciar, o que ele pode instanciar daquela máquina. E então ele vai entrar no OpenStack Compute, formado por esses módulos aqui. Esses módulos aqui do Nova Compute é onde, então, ele vai, vou entrar em mais detalhes, mas é onde ele vai iniciar a máquina virtual através aqui do Image Service, tá? Do Glance, onde eu vou ter uma imagem aqui, por exemplo, de um servidor Windows, servidor Linux, qualquer tipo de imagem de servidor, de sistema operacional. Eu vou utilizar, através do OpenStack Block Storage,
um volume de dados, onde eu posso estar atrelando essa instância virtual. E também no último componente aqui, eu vou estar utilizando, então, o projeto Quantum para estar criando o meu ambiente de rede, tá? Seja lá eu como eu for utilizar, se seja através do Open vSwitch, através de um equipamento de rede física, enfim. Tá? Tudo isso intermediado pelo Keystone. Então, a ideia do Keystone aqui é sempre autenticar e autorizar todas essas ações aqui. Eu não falei do Swift, tá? O Swift ele não está envolvido diretamente com a ideia de instanciar novas máquinas virtuais. Como eu disse, ele está envolvido com o armazenamento de objetos, tá? Por isso que eu não comentei ele agora, mas depois eu falo um pouquinho mais. Então, a solicitação vem daquele usuário, tá? No ambiente do OpenStack Compute. Ela vem através de uma API que vai ser disparada por aquele usuário. Essa API, então, vai cair numa base de dados e vai mandar para uma fila. Tá? Como eu disse antes, essa fila vai ser analisada pela nova Scheduler, onde ele vai ver qual é que é o melhor hypervisor, daqui a pouco o hypervisor mais livre em termos de recursos para poder instanciar essa nova máquina virtual. A partir disso, eu vou então mandar para o objeto Nova Compute e ele então vai, através desse hypervisor que eu utilizar, diferentes hypervisors, instanciar essa máquina virtual. Naquele momento que eu estava buscando instanciar essa máquina virtual, eu tinha que fazer uma solicitação para o Glance, tá? Que é o serviço responsável então, por gerenciar essas máquinas virtuais. Através da Glance API, eu vou consultar o registro para ver quais as imagens que eu tenho disponível na minha nuvem para eu poder instanciar. Tá? E vou solicitar isso através de algum armazenamento, onde estão essas minhas imagens. Elas podem estar no File System, pode estar no próprio projeto Swift, onde eu estava armazenando um objeto. Esse objeto poderia ser uma máquina virtual. Posso utilizar o próprio S3 da Amazon ou alguma outra solução de File System Cluster. Tá? Então, o meio de armazenamento do Glance não importa. Né? Importa que eu consiga ter essa imagem pronta para instanciar novas máquinas. E agora eu vou falar um pouquinho do Swift. Tá? O Swift ele tem essa ideia, então, de armazenar objetos na nuvem sem que eu utilize uma infraestrutura, por exemplo, de RAID por trás. Tá? Então, o que acontece? O Swift, eu estou utilizando um proxy, tá? E na hora de armazenar um objeto, vamos pegar um exemplo de uma foto. Na hora de armazenar um objeto foto, eu tenho que ter uma conta dentro do Swift. A minha conta está associada a um container. Imagine um container como se fosse uma pasta, tá? Onde eu vou ter um volume de dados específico dentro daquele container. E eu vou poder, então, armazenar alguns objetos. Tá? Tudo isso aqui vai ficar gravado dentro de um banco de dados. E também a imagem, especificamente, vai estar gravada em algum meio de armazenamento. A ideia, então, do Swift é ter uma topologia de anel. Tá? Ou seja, cada vez que eu vou gravar um objeto na rede, eu vou dividir ele em pequenos blocos, tá, de armazenamento. Por exemplo, eu vou ter 3 servidores, esses 3 servidores vão ter alguns discos rígidos, e eu vou pegar esses discos rígidos e vou dividir em pequenas partições. Tá? E essas pequenas partições são referenciadas por cada pedaço desse anel aqui. Cada vez que eu for gravar, então, um objeto, eu vou estar, na verdade, gravando em 3 pedaços do anel em diferentes locais. Tá? Essas 3 gravações em diferentes locais é para manter a redundância. Então, isso aqui pode estar espalhado geograficamente em locais diferentes. E a hora que eu for gravar, eu vou gravar em 3 locais. A hora que eu for precisar resgatar esse conteúdo, eu vou resgatar do local mais próximo. Então, por isso, o Swift Proxy, tá? Que é ele que vai verificar em qual container está armazenado aquele objeto e qual o método mais rápido, o local mais rápido que aquele objeto pode ser encontrado. Tá? Com isso, eu ganho disponibilidade, né, daquela informação que, no caso, vai estar sempre disponível. E, por último, eu deixei o Quantum Server, tá? Que é o projeto Quantum do OpenStack,
onde através do Quantum eu vou ter o meu gerenciamento de rede, tá, do meu ambiente. Como já foi falado, como eu disse antes, a ideia do Quantum é fazer a integração, tá, seja com switches virtuais, seja com switches físicos, seja com OpenFlow, enfim. A ideia dele, então, é que a gente possa deixar com que eu não precise me preocupar em gerenciar o meu ambiente de rede depois de instanciar uma máquina virtual. Ao instanciar uma máquina virtual, eu já vou configurar, de acordo com algumas regras, qual é que vai ser o tipo de rede que eu vou entregar para aquela instância. Tá? Então, eu tenho o Quantum Server, que vai ser responsável por receber essas requisições. Tá? Também tem uma fila, e essa fila vai disparar para 2 locais. Tá? Tanto no Quantum Agent, tá? O Quantum Agent ele vai estar instalado diretamente em um hypervisor, onde, por exemplo, eu vou informar o hypervisor qual é que vai ser o método de entrega daquele IP. Né? Por exemplo, o IP de uma máquina. Qual é que é o método que eu vou entregar aquele IP, seja por DHCP, seja por VLAN, seja por algum túnel específico. E, ao mesmo tempo, eu vou ter integração, então, do plugin. Esse plugin aqui vai conversar, então, com algum equipamento de rede ou mesmo um ambiente de switch virtual. Então, os objetivos principais do projeto Quantum é fornecer esse gerenciamento de rede, né, oferecer um serviço de networking, né, um Networking as a Service, onde eu posso estar entregando um método de conexão L2, L3, utilizando OpenFlow, utilizando DHCP, VLAN, fornecendo QoS. Né? A ideia do Quantum não é fornecer um novo serviço de rede, é um meio para gerenciar os serviços de rede já existentes. Tá? Além disso, Load Balance como serviço, VPN como serviço, Firewall como serviço, IDS como serviço, Data Center Interconnect como serviço. Então, a ideia do Quantum é integrar todos esses tipos de serviços utilizando o que existe já de tecnologia. Tá? Então, existe uma confusão bem grande. O Quantum vai fazer, então, um novo serviço de rede? Não, o Quantum vai gerenciar todo esse ambiente. Aqui eu tenho uma imagem que mostra um pouquinho mais detalhado, então, como é que funcionaria essa entrega de serviço de networking para uma instância. Eu tenho aqui o Compute Node, tá? Onde eu vou ter aqui diretamente meu hypervisor. Eu vou ter um outro ambiente onde eu vou ter o meu gerenciamento na nuvem, onde eu vou ter instalado os demais serviços do OpenStack. E eu também vou ter aqui o Network Node, onde eu vou ter um ambiente específico para gerenciar a minha rede. Tá? Esse Network Node eu posso replicar ele, então, digamos que eu perca esse node aqui, eu teria outros nodes que poderiam assumir aquela função. E através de uma solicitação, então, como eu disse antes, eu preciso receber um novo IP, preciso instanciar uma nova máquina, eu vou através do Quantum Plugin, tá, conversar com o Network Node, ver a forma que eu vou receber esse plugin, né, que eu vou receber essa informação de rede, e a partir disso, então, ele vai se comunicar com o ambiente físico ou mesmo virtual, tá, de networking para poder, então, fazer o acesso à internet. A partir de agora, então, eu trouxe alguns comandos, algumas formas de a gente instanciar novas máquinas virtuais ou mesmo criar novos ambientes de rede. Todos os comandos do OpenStack podem ser via CLI, né, executando via comando diretamente em Shell. Eu posso utilizar o REST APIs, né, onde eu posso usar o serviço HTTP como meio para me integrar ao OpenStack. Eu posso utilizar o OKTools da Amazon, que já também é referência. Né? Então, eu posso utilizar essas 3 formas de comunicação com o meu ambiente do OpenStack. Então, como é que, por exemplo, eu envio uma imagem? Né? Eu posso dar aqui um glance, image create, dizendo que ela é pública, dizendo que o formato aqui call, do QEMU, vou dizer que o container format é bare metal, vou instanciar uma nova máquina. É uma imagem simples, onde eu vou estar utilizando, então, uma imagem pré-criada, simples, para poder criar futuramente novas instâncias. Tá? Então, aqui eu dei primeiro aqui um exemplo de como criar a imagem, como fazer um upload da imagem.
E depois disso aqui eu estou listando a imagem que eu enviei, ela vai ganhar um ID da imagem, vai dizer o nome dela, o tipo de formato do disco, tá? E se ela está disponível ou não. Essa imagem, então, depois, posteriormente, vai ser utilizada para instanciar novas máquinas virtuais. Como criar uma rede, então, para associar essas instâncias? Eu, primeiramente, vou dizer, então, agora para o Quantum. Cria uma network chamada pública e que ela seja externa, que ela tenha conectividade com o ambiente externo. Depois disso, diz para ela que o gateway vai ser 192.168.57.1, vai ser um ambiente público, vai ter esse endereço de rede, 92.168.57.0/24. Eu vou dizer qual é que é o pool de endereço que eu vou querer entregar, associar para criar uma instância virtual. Não vou utilizar o HCP para isso, porque isso aqui vai estar fazendo um NAT, para poder entregar para aquela instância, um ambiente externo. Eu vou, então, a partir disso, criar um roteador chamado DemoRouter, dizendo que ele é público. A partir disso, eu posso enxergar essa rede aqui, dando o comando Quantum subnet list, onde eu vou estar enxergando as redes que eu tenho criadas, e quais eu vou poder alocar ou não para minhas instâncias. Em relação à rede, também é importante lembrar que a gente pode... o OpenStack tem uma ideia de projetos. Então, eu posso criar um novo projeto, a partir desse projeto associar com algum usuário que vai utilizar, algum cliente que vai utilizar, e a partir disso, então, criar redes específicas por clientes. Eu posso isolar essa questão de network por cliente. Depois que eu criei a rede, que eu mandei uma imagem para o OpenStack, eu posso instanciar uma nova instância, instanciar uma nova imagem do servidor, onde eu vou estar primeiro gerando um par de chaves, o SHQG, onde eu vou estar criando essa imagem, eu vou estar adicionando essa chave, eu vou estar depois mandando essa chave para o OpenStack. Essa chave eu vou utilizar depois para poder fazer o acesso àquela imagem que eu instanciei. Eu vou dizer para o Nova, para ele criar uma regra no meu firewall, liberando a porta 22 para que eu consiga acessar aquela minha instância. E então eu vou iniciar então uma nova imagem, dando nova boot, dizendo um flavor. O flavor no OpenStack é o modelo, o tipo de formato que eu vou criar as instâncias, quanto eu vou ter de memória, quanto eu vou ter de CPU, quanto eu vou ter de disco. Tá? É o flavor mais simples. Vou dizer qual é que é o ID da imagem que eu quero instanciar e vou dizer qual é que é a chave que eu vou utilizar para poder me conectar nela e, por fim, vou dar um nome nessa imagem. Depois disso aqui eu tenho uma imagem, nova list, onde eu vou estar listando as instâncias que estão em execução neste momento. Neste caso aqui a gente tem uma ativa, o IP dela, tem outras duas ali com erro, que por algum motivo não iniciaram, aconteceu algum erro na hora de iniciar, por N motivos, e ele mostra aqui dizendo que ela falhou. Também tem o método de utilizar, como eu disse antes, via REST, tá? Via um HTTP, onde eu, por exemplo, posso utilizar o curl para buscar um objeto na nuvem. Tá? Então, aqui eu vou dar um GET, vou utilizar um token. Tá? Esse token aqui eu vou receber depois de eu fazer uma autenticação no OpenStack, ele vai me dar um token, e através desse token, então, eu poderia estar buscando nessa URL aquele objeto, tá, dentro do Swift. Só um exemplo do REST. Aqui é a imagem do Horizon. Tá? O Horizon é o projeto de dashboard do OpenStack, onde através dele eu tenho aquela console unificada entre todos os ambientes que eu quero. Aqui eu posso ver, por exemplo, quantas vCPUs, tá, aquele projeto possui, quanto de disco ela possui, quanto de RAM ela possui, a quantidade de vCPU horas que ela já utilizou e a quantidade de disco horas que ela utilizou também. Tá? Tudo isso depois eu posso catalogar e fazer um dimensionamento, fazer uma cobrança a partir disso. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais também de um outro projeto de accounting que vai ser lançado no OpenStack. Uma outra imagem onde eu estou informando todas as instâncias que estão em execução no momento.
tá? É aquela mesma imagem que eu mostrei antes, só que em texto. Aqui eu consigo ver quais as imagens, nome, IP, o size, o status dela. Posso terminar a instância, posso iniciar uma nova instância por aqui. Aquela rede que a gente criou antes, na linha de comando, a gente consegue vê-la aqui. Tá? Então, eu vou ter o servidor chamado teste3, utilizando uma rede interna aqui e sendo nateada para a rede externa através de uma outra rede. O OpenStack, tá? A gente consegue fazer o DevOps, tá? de novos ambientes. Por exemplo, eu preciso instanciar novos compute nodes, tá? Dentro do meu ambiente OpenStack. Como é que eu vou fazer isso de forma automatizada? Então, a gente vai utilizar aí soluções como Chef, Crowbar, que utiliza o próprio Chef para criar isso, o próprio Puppet, o Juju, são soluções que a gente consegue entregar, então, um ambiente automatizado para poder crescer falando de OpenStack, ou soluções na caixa, tá? Onde eu vou ter toda a solução OpenStack pronta. Tá? Todo o projeto do OpenStack, como eu disse antes, é formado por vários componentes, tá? E a instalação manual dele seria inviável. Tá? Então, a gente precisa de apoio dessas soluções aqui para poder automatizar isso, ou utilizando soluções já prontas, como Nebula, StackOps, a Piston, Fulminant, são soluções prontas, tá? que é o Next Install, para poder entregar, então, uma nuvem privada ou pública para o ambiente que eu preciso. O OpenStack Havana vai ser lançado agora em outubro. Tá? 2 novos projetos vão ser lançados, que é o HIT e o Ceilometer. Tá? O HIT, a ideia dele é gerar informações de toda uma nuvem, né? e centralizar isso, por exemplo, no arquivo, e eu, a partir disso, conseguir criar esse meu ambiente de novo em outros locais. Tá? É como se eu tirasse uma foto de todo aquele ambiente. E o próprio Ceilometer, que eu vou medir a utilização dos recursos. Tá? De certa forma, o OpenStack ele já mede alguma coisa na release Grizzly, mas na release Havana ele vai ser lançado um componente específico para isso. Esse projeto aqui foi votado, esses 2 projetos foram votados pelo comitê para serem lançados agora, e o pessoal está focado neles, onde então eles vão conseguir fazer a contabilização de tudo que for utilizado em termos de recursos. Tá? E aqui, quando eu falo em recursos, podem ser recursos de CPU, de memória, de disco, de consumo de energia. Tá? Tudo isso vai estar integrado dentro do Ceilometer. Eu tenho aqui também uma outra, na verdade eu acabei passando essa imagem já antes. Eu tenho uma outra questão que é a autodisponibilidade do OpenStack. O OpenStack está integrado em relação à autodisponibilidade com o Pacemaker. Tá? É uma solução que a gente pode, utilizando o Pacemaker, criar autodisponibilidade para os componentes, por exemplo, do Nova, né, onde eu vou ter várias instâncias do Nova rodando em locais diferentes para eu garantir a autodisponibilidade do OpenStack. Então, o que eu preciso para utilizar o OpenStack? Aonde eu vou utilizar ele? Qual é o tipo de ambiente? Qual é o tipo de hypervisor que eu tenho? Qual é o tipo de networking que eu tenho? Tudo isso deve ser pensado. Eu não vou utilizar o OpenStack para criar 6, 10, 20 máquinas virtuais. Eu vou utilizar o OpenStack para criar um ambiente heterogêneo, onde eu vou ter várias soluções. Eu preciso criar muitas máquinas virtuais. Tá? Vou ter um ambiente de desenvolvimento, vou ter um ambiente de produção, que tipo de ambiente eu vou ter, tá? Em quanto tempo eu preciso criar novas instâncias, qual é a minha capacidade de crescimento, e quanto tempo eu vou ter que ter minha infraestrutura disponível, né? Qual é a capacidade de crescimento que eu vou ter. Pessoal, era isso. Acho que eu fui um pouco mais rápido do que eu esperava. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência com o OpenStack. Ele é um software muito novo, só que tem um futuro muito forte, o crescimento dele está muito rápido. Quem quiser participar, a gente tem um grupo, que é no Google Groups, vocês podem participar para discutir, ou o site Brasil OpenStack, também vocês podem encontrar algum material de ajuda, ou no próprio site
oficial do OpenStack. Agradeço pela oportunidade e muito obrigado. Perguntas para o Marcelo? Ninguém? Remoto? Marcelo, vou fazer umas perguntas aqui para você de alguns detalhes que eu vi na apresentação. Você falou de soluções de block storage, mas você não tocou nelas em um pouco mais de detalhes. Aí, por exemplo, se pudesse falar um pouquinho sobre esse projeto novo chamado Cinder e sobre se você tem alguma experiência com Ceph. Eu não toquei muito no assunto do Object Store, né? A ideia do Cinder é fazer, então, a alocação de LUNs virtuais, né, para essas instâncias. A gente pode criar diferentes integrações utilizando o Cinder com diferentes tipos de storages, né. O projeto OpenStack já tem uma lista de equipamentos que estão homologados para trabalhar com o Cinder, onde o próprio Cinder consegue, então, fazer a comunicação com esses tipos de storages, né. Em relação aos... Você pode explicar um pouco melhor isso? Quando você está trabalhando com um storage proprietário aí, ou de um outro fabricante, vamos dizer que seja um storage iSCSI, o Cinder funciona como um proxy iSCSI? Ou... Ele, na hora de associar uma máquina, ele funciona como um proxy iSCSI. Tá? Então, ele vai criar um iSCSI para poder entregar para o OpenStack Compute, que seria o Nova, né? Então, o Cinder vai ser um proxy iSCSI para entregar para aquela instância. Então, o meio de integração com o storage pode ser direto, ou ele vai funcionar como esse proxy para integrar se ele não tiver esse tipo de integração. Tá? Em relação ao Ceph, tu me perguntaste, né? Se você... eu nunca cheguei a utilizar no OpenStack, tá? Mas tem alguns trabalhos fortes no próprio site do OpenStack em relação ao Ceph, que podem ser utilizados, Ceph, GlusterFS, tá? Onde ele é bem utilizado principalmente para o Live Migration, onde eu quero ter diferentes máquinas virtuais e alta disponibilidade no ambiente de file system clusterizado, né? Mas ele tem um trabalho forte em cima do Ceph. Tá, mas outra coisa, o Cinder, a experiência que você tem, ele só trabalha com storage de terceiros ou ele pode trabalhar com... Ele pode trabalhar com qualquer tipo de armazenamento, né? Só que tem algumas integrações que são feitas diretamente no storage, por exemplo, como a criação de novos volumes, né? Ou pode fazer manualmente, entregando um volume único para o Cinder e ele em si integrar, então, digamos, pedaços, LUNs, diretamente para a máquina virtual. Alguém? Tem alguma coisa remota? Então vamos agradecer o Marcelo aqui. Muito obrigado, viu, Marcelo?